If you want your son high-level wrestling, send him 2-3 years Dagestan and forget. Ele era conhecido apenas como pupilo do Khabib, mas com o tempo ele construiu o seu próprio legado. Mas quando Islam Makhachev chegou no UFC, ele era apenas conhecido por causa disso. Era o aluno do Khabib, o cara que parecia com o Khabib. Mas depois de anos de dominância, vencendo todo mundo no peso leve e se tornando campeão da categoria, inevitavelmente o russo acabou criando o seu próprio legado, a sua própria história, separada do seu mestre. Em outras palavras, agora ele voa por conta própria e tá almejando conseguir um feito que nem o seu mestre conseguiu, se tornar campeão de 2 categorias nesse sábado no UFC 322. Mas antes de falar de um possível novo reinado do Islam Makhachev, vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre o que é que ele fez no peso leve. No Conto das Lutas de hoje, vamos relembrar como foi a ascensão e o reinado de Islam Makhachev. Vamos lá. Mas antes de tudo, pessoal, tenho que informar para vocês que nesse sábado, o UFC 322, vai ter promoções especiais da Stake. Como sempre, só a Stake pode oferecer essas promoções especiais pro UFC, já que é parceira oficial, patrocinadora oficial do UFC. No momento da gravação desse vídeo, eu ainda não posso informar para vocês qual vai ser a promoção, mas talvez já tenha sido divulgada. Então dá uma olhada lá no multiplicador de odds para você ver quais são as grandes promoções que a Stake preparou. Mas claro, para você participar dessas promoções, você precisa criar sua conta na Stake, no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC, tudo junto. Dado o aviso, vamos agora sim começar o Conto das Lutas de hoje. Vamos começar falando sobre um grande diferencial entre Khabib e Islam. Sabe aquele cartel suspeito do Khabib antes de chegar no UFC? Que ele enfrentava cara 015, 1/10, etc. Bom, o Islam não teve isso. Claro, não foi exatamente o Vale da Sombra e da Morte, mas ele chegou a enfrentar atletas de mais alto nível antes de chegar no UFC. Até que, finalmente, em maio de 2015, ele recebeu o chamado e estreou no UFC 187, vencendo a sua primeira luta batendo Léo Kantz. Já na sequência, como havia muita promessa em cima do Islam, por ser aluno do pai do Khabib, por ser parceiro do Khabib, já jogaram ele contra um tubarão. Ele enfrentaria o brasileiro Adriano Martins, que era bem mais experiente. Sim, era 9 anos mais velho, mas era 9 anos mais velho com 32 anos de idade. E tinha o triplo de lutas no cartel se comparado ao Islam. E no fim das contas, foi a experiência que fez a diferença, porque o Adriano Martins conseguiu nocautear o Islam Makhachev com certa facilidade ainda no primeiro round, rendendo aquela que é a primeira e até hoje única derrota da carreira do Islam Makhachev. Mas apesar do choque, o Islam conseguiu se recuperar e nos próximos 3 anos ele acumulou 6 vitórias seguidas, que o colocaram no ranking dos leves, batendo nomes conhecidos como Davi Ramos, Gleison Tibau e Armando Tsarukyan. Esse último aí é bom lembrar dele. Nessa época, meados de 2019, o Khabib era campeão dos leves e ele já deixava bem claro que o plano do seu pai, do Abdulmanap Nurmagomedov, era de que ele se aposentasse e desse espaço para o Islam Makhachev ascender ao cinturão dos leves. Ou seja, já naquela época ele já colocava Makhachev como o seu sucessor oficial. Mas vamos continuar. Agora ranqueado, ele começou a tentar cavar uma luta contra o ex-campeão dos leves, Rafael dos Anjos. Mas o combate acabou sendo cancelado 3 vezes, assim como uma luta contra Alexander Hernandez. E com todos esses contratempos, no fim das contas, Islam Makhachev não lutou em 2020. Por outro lado, quem lutou pela última vez em 2020 foi o Khabib Nurmagomedov, que venceu Justin Gaethje e anunciou sua aposentadoria após a morte do seu pai. Com a saída do russo, o brasileiro Charles do Bronx se tornou o novo campeão do peso leve e começou a bater todo mundo do top 5 da categoria. Se tornou o novo grande campeão. Enquanto isso, Islam voltou a lutar em 2021 e conseguiu 3 vitórias seguidas contra Drew Dober, Thiago Moisés e Dan Hooker, somando agora uma sequência de 9 triunfos em seguida. Só que apesar dessa boa fase e dessa grande sequência de vitórias, muita gente criticava o Islam pelo fato de que ele não enfrentou ninguém do top 5. Não enfrentou nenhum cara top da categoria dos leves. Por exemplo, não passou pelo Justin Gaethje, nem pelo Michael Chandler e nem pelo Dustin Poirier, que era um top 5 da época. E aí, pra resolver essa questão, pra botar ele meio que num title eliminator, foi marcada uma luta entre Islam Makhachev e Beneil Dariush, que vinha de 7
7 vitórias seguidas e também estava na corrida pelo título. Só que infelizmente o Dariush acabou se lesionando e teve que pular fora do combate. Dessa forma, de última hora, Bobby Green, veterano e desranqueado, aceitou substituir o iraniano e enfrentou Islam Makhachev em peso casado. E aconteceu o óbvio, Islam Makhachev tirou o Bobby Green pra nada e nocauteou ele facilmente no primeiro round. E sim, por incrível que pareça, foi essa vitória contra o Bobby Green que rendeu o title shot para o Islam. Nessa mesma época, aconteceu uma grande reviravolta na categoria. Charles do Bronx não bateu o peso para sua luta contra Justin Gaethje e por isso acabou perdendo seu cinturão dos leves na pesagem, apesar de ter vencido o Gaethje no UFC 274. Então a situação era meio que essa, o Charles precisava de uma nova disputa, uma nova chance pelo seu cinturão, já que ele perdeu na balança e venceu a luta. O problema é que ele já havia vencido praticamente todo mundo do top 5, Michael Chandler, Tony Ferguson, Dustin Poirier, Justin Gaethje, só sobrou o Islam Makhachev. E dessa forma foi marcada a luta entre os dois para outubro de 2022 em Abu Dhabi, território favorável para o desafiante, que é muçulmano. E para surpresa de muitos, apesar do Charles ter enfrentado os melhores lutadores da categoria, naquela noite Islam Makhachev foi o melhor lutador. Não só venceu o primeiro round, mas conseguiu um knockdown no segundo, que abriu o caminho para ele mergulhar sem medo na guarda do maior finalizador da história do UFC e forçou ele a bater em desistência. Com isso, depois de 2 anos da aposentadoria do Khabib, Islam Makhachev ascendeu ao trono de campeão do peso leve, dando continuidade com sucesso ao plano do Abdulmanap e sendo o sucessor do Khabib Nurmagomedov. E já para sua primeira defesa de título, ele foi ousado e desafiou o campeão da categoria de baixo. Eu tô falando do Alexander Volkanovski, que na época era o número 1 do ranking peso por peso, praticamente o melhor lutador do mundo. Ah, e tem mais, ele pediu para enfrentar o Volkanovski em casa, na Austrália. Os dois tiveram uma encarada dentro do octógono e a luta foi acertada para fevereiro de 2023. O Islam passou meses debochando, subestimando o Volka, dizendo que ele era pequeno demais, que seria trabalho fácil, mas na prática o russo teve a noite mais difícil da sua carreira. Volkanovski surpreendeu e conseguiu se defender muito bem do grappling do campeão. Só que o Islam também trouxe surpresas. Na verdade, ele mostrou que não era nenhum bobo na trocação e bateu de frente com Volkanovski. Os dois travaram uma batalha épica, digna de uma luta entre dois campeões, onde o Volkanovski terminou com a última risada, aplicando um knockdown no russo e quase vencendo a luta por nocaute no último round. Mas o duelo foi para as mãos dos juízes e por decisão dividida, Islam Makhachev venceu Alexander Volkanovski, defendendo seu cinturão pela primeira vez. Um resultado que dividiu a opinião de muitas pessoas ao redor do mundo, já que muitos viram vitória do Volkanovski. E tem mais, a decisão foi tão polêmica que no ranking oficial do UFC, o Volkanovski permaneceu na frente do Makhachev. Esse duelo rendeu muita discussão, só que ambos seguiram em frente. O Volkanovski voltou para sua categoria e defendeu o título contra Yair Rodrigues. Enquanto isso, no peso leve, Charles do Bronx havia nocauteado Beneil Dariush no primeiro round e com isso se credenciou novamente para uma disputa pelo título, uma revanche contra Islam Makhachev. O duelo foi marcado para outubro de 2023, praticamente um ano depois da primeira luta, e novamente seria em Abu Dhabi. Mas faltando 10 dias para a luta, na verdade no dia em que ele ia embarcar no avião para Abu Dhabi, Charles do Bronx sofreu um corte profundo nos treinos e teve que ser retirado da revanche, encerrando de vez a sua história com Islam Makhachev. O UFC então precisava de um substituto às pressas e, para grande surpresa do mundo, Alexander Volkanovski levantou a mão e aceitou fazer essa revanche com apenas 10 dias de preparo, praticamente sem treinar. E se antes, na primeira luta, o Islam teve a noite mais difícil da sua carreira, na revanche contra um Volkanovski fora de forma, talvez tenha sido a mais fácil. Ele conseguiu nocautear o Volkanovski facilmente no primeiro round e pôs um fim nessa rivalidade entre campeões, defendendo seu cinturão pela segunda vez. Depois dessa luta, Islam só voltaria em junho de 2024, já que no início do ano havia o período do Ramadã e ele gostaria de lutar antes ou depois desse período. Como não conseguiu nenhuma luta antes, só lutou depois em junho. E ele enfrentaria um antigo adversário do Khabib, o ex-campeão interino Dustin Poirier, que recebeu sua última chance de se tornar campeão da categoria. O americano lutou com unhas e dentes, fez o Islam sangrar como nunca antes na carreira, mas acabou sendo finalizado no 5º e último round, se tornando estatística, a terceira defesa de cinturão do russo, que agora empata o recorde do seu mentor Khabib Nurmagomedov, e outros grandes nomes da categoria, como BJ Penn, Benson Henderson e Frank Edgar. Só que nessa luta, o Islam sofreu uma ruptura no ligamento da mão direita e com isso só poderia voltar a lutar
em 2025. Nesse meio tempo, Arman Tsarukyan, seu antigo adversário, acabara de vencer Charles do Bronx e se credenciou como o número 1 do ranking. E pela similaridade dos estilos de luta dos dois, além do fato do Arman ter entregado uma luta difícil para o Makhachev anos atrás, o armeno era sim uma grande ameaça para o reinado do campeão russo. A luta foi marcada para janeiro de 2025, teve encarada, teve coletiva, teve pesagem, mas não teve a luta. Isso porque no dia anterior ao combate foi anunciado que Arman Tsarukyan sofreu uma suposta lesão nas costas, aparentemente enquanto gravava aquele vídeo com a Nina Drama, influencer oficial do UFC. E assim a luta contra o Islam foi cancelada às vésperas. E essa notícia deixou muita gente assim, não muito convencida. Muita gente ficou suspeita, confusa, inclusive o Joe Rogan falou que não teve problema de lesão nenhum. Na verdade, foi o corte de peso que atrapalhou a luta de acontecer. Mas o fato é que a luta foi cancelada. E com isso, Renato Moicano, 10º colocado do ranking e que estava escalado para o mesmo card, acabou sendo promovido para evento principal. Com isso, com apenas 24 horas de antecedência, ele enfrentaria Islam Makhachev pelo cinturão dos leves. E no combate, Islam conseguiu finalizar o brasileiro ainda no primeiro round, quebrando o recorde de defesas de cinturão da categoria, na sua 4ª defesa. E aí vamos pra novela que veio em seguida. Islam Makhachev queria subir de categoria para tentar um segundo cinturão, mas o problema é que na época o campeão era Belal Muhammad, seu colega de treinos, e o Islam não queria subir para lutar com seu amigo. Ao mesmo tempo, Ilia Topuria, novo campeão do peso pena que nocauteou o Volkanovski, queria subir pro peso leve e enfrentar o Islam, tentar um segundo cinturão. Só que o Islam não quer enfrentar o Topuria. Ficaram nesse impasse mexicano até que apareceu o salvador da pátria, chamado Jack Della Maddalena. O Jack venceu o Belal Muhammad, tomou o cinturão dele e agora não tinha mais empecilho algum. Islam Makhachev levantou a mão, disse que queria enfrentar o australiano e agora a luta tá marcada. Ele abriu mão do seu cinturão dos leves depois de um reinado de quase 3 anos e com isso Ilia Topuria subiu de categoria, nocauteou Charles do Bronx e assumiu o trono do Makhachev. E agora que a gente encerrou essa história, vamos dar uma retrospectiva no reinado do Makhachev. Existem pessoas que defendem que ele já fez o suficiente para ser considerado como o maior peso leve da história. Afinal, ele quem defendeu mais vezes o cinturão, 4 defesas seguidas. Eu acho que o único problema, o único asterisco nesse argumento são as defesas em si. Beleza, ele conquistou o cinturão batendo um campeão legítimo, o Charles do Bronx, e defendeu contra um campeão ativo, o Alexander Volkanovski. O problema é que a segunda defesa de cinturão foi contra o Volkanovski sem preparo, com 10 dias de antecedência. Dustin Poirier não estava no auge, mas ainda assim foi uma defesa de cinturão legítima, mas Renato Moicano era o 10º colocado do ranking que aceitou a luta com 24 horas de antecedência. Não era o top da categoria na época. Então tem sempre esses asteriscos, tem sempre um problema nas defesas de cinturão do Islam. E por causa disso eu acho difícil colocar ele como de fato o melhor lutador, o maior campeão peso leve da história. Em contrapartida, beleza, Khabib conquistou o cinturão contra Al Iaquinta, que era 10º colocado, mas por outro lado ele bateu Justin Gaethje, Conor McGregor e Dustin Poirier no auge. Vitórias incontestáveis, não tenho o que reclamar dessas vitórias do Khabib. E de forma mais dominante. Por exemplo, Khabib venceu Dustin Poirier sem perder um round e dando 10-8. Já o Makhachev enfrentou um Poirier fora do auge, tava com a luta empatada na visão dos juízes antes de ir para aquele 5º round e sofreu bastante. Então assim, o argumento é bom para defender que Islam é o maior peso leve da história, mas também existem bons argumentos para dizer o contrário. Eu acho que Islam, na verdade, vai ser mais bem colocado no debate de maior lutador de todos os tempos, já que ele tá saindo do peso leve e tentando o segundo cinturão. Onde ele vai estar nesse debate, aí só falta a gente aguardar esse sábado para descobrir o quão bom esse cara é. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.